Exercício 5 aí diz o seguinte: as atuais placas de licenciamento de automóveis constam de 7 símbolos, sendo 3 letras, então começam com 3 letras, e depois dentro dos 20, depois 4 algarismos. Então são 3 letras escolhidas entre as 26 letras do alfabeto, então aqui são 3 letras com 26 letras para serem escolhidas aqui. E 4 algarismos para a gente escolher entre os algarismos que a gente tem de 0 até 9, são 10 algarismos de 0 até 9, certo? Letra A: quantas placas distintas podemos formar, sem que o algarismo 0 apareça na primeira posição reservada aos algarismos? Então a única restrição que eu tenho é que esse primeiro algarismo aqui não pode ser o 0, Então são 26 letras, qualquer uma das 26 letras pode vir aqui no primeiro lugar. Como não falou que as letras têm que ser diferentes, então eu tenho 26 possibilidades para a segunda letra. Se eu comecei com a letra A, a segunda letra também pode ser a letra A. A terceira letra, 26 possibilidades, porque eu não preciso usar letras diferentes. Observe que se o exercício falasse que as letras têm que ser distintas, aí seria 26, 25, 24, aí teria que ir diminuindo. Mas como pode repetir, então são 26 possibilidades para a primeira, 26 para a segunda, 26 para a terceira. Na hora dos algarismos, a gente tem 10 algarismos, do 0 até o 9. Só que o primeiro não pode ser o 0, então sobram 9 possibilidades, que é do 1 até o 9. O segundo algarismo, aí o 0 pode entrar, então aí passam a ser 10 opções, porque também pode repetir, Então do 0 até o 9 eu posso usar 10 possibilidades. Aqui também pode ser do 0 até o 9, então mais 10 possibilidades. Aqui também do 0 até o 9, mais 10 possibilidades. Multiplica esse resultado aí, a gente tem 158.184.000 placas distintas que a gente pode formar. Letra B. Então são as mesmas 3 letras, os mesmos 4 algarismos, porém agora a restrição já é diferente. Quantas placas distintas podemos formar? De forma que as duas primeiras letras são iguais e todos os algarismos são distintos, ou seja, diferentes. Então, primeira restrição, as duas primeiras letras iguais. Essas duas primeiras letras têm que ser iguais. Na hora de escolher a primeira letra, eu posso escolher qualquer uma delas, então eu tenho 26 opções. Mas na hora de escolher a segunda, eu só tenho uma opção, que é a mesma que foi escolhida na letra A, na primeira letra. Por exemplo, se eu começar com a letra A, essa aqui tem que ser A, porque as duas têm que ser iguais, então aqui eu só tenho uma possibilidade, que é a mesma que foi usada na primeira. Aqui são 26, porque pode começar com B, pode começar com C, pode começar com qualquer letra. Mas se eu escolher a letra B para começar, a segunda também tem que ser B. Se aqui for B, aqui também tem que ser B. Então, para essa eu não tenho escolha. Eu só tenho uma possibilidade, que é a mesma que foi utilizada aqui. A terceira letra, não. A terceira não tem restrição, pode ser qualquer uma das 26. Os algarismos devem ser distintos. Então, eu posso começar com qualquer um deles, do 0 ao 9, ou seja, eu tenho 10 opções. O que eu usei aqui, eu não posso repetir. Então, de 10, se eu já usei 1, sobram 9. Então, 9 possibilidades. O que eu usei aqui também eu não vou poder repetir, então já usei 2. De 10, se eu já usei 2, sobram 8 possibilidades. De 10, se eu já usei 3, sobram 7 possibilidades. Então, quando aparece as palavras distintos, tomar cuidado que você não pode repetir. Multiplicando esses resultados, 3.407.040 possibilidades. Letra C. Quantas placas distintas podemos ter de forma que vogais e consoantes não apareçam juntas? E que o primeiro algarismo seja ímpar e o último algarismo seja par. Então a gente tem duas restrições. Por que eu coloquei duas opções aqui? Porque olha só, vogal e consoante não pode aparecer junta. Então vamos analisar uma começando com vogal e analisar a outra começando com consoante. Então vamos primeiro analisar que essa aqui comece com vogal. Quantas vogais a gente tem? 5. Se aqui é vogal, aqui tem que ser consoante. Então, de 26 letras, 21 são consoantes. Então, 21 possibilidades. Então, aqui tem que ser vogal de novo. Então, mais 5 possibilidades. Então, vogal, consoante e vogal. Por isso que ficou assim. E como pode repetir, a mesma vogal que eu usei aqui, eu posso usar aqui. Por isso que ficou 5 e 5. Se falasse que as letras têm que ser diferentes, aqui sendo 5, aqui teria que ser 4, porque eu não poderia repetir a vogal. Algarismo, o primeiro tem que ser ímpar. Eu tenho 5 algarismos ímpares, que é 1, 3,
5, 7 e o 9. O último tem que ser par, né? Aqui o segundo pode ser qualquer um, né? O terceiro também pode ser qualquer um. E o quarto, que é o último, tem que ser par. Então eu tenho 5 algarismos pares, que é o 0, 2, 4, é o 8, 6, 4, 2 e o 0. Então são 5 possibilidades. Aí a gente também, aí multiplicando isso aqui, 1.312.500. Agora, o meu, no lugar de começar com vogal, poderia começar com consoante. Aí seriam 21 possibilidades. Se aqui é consoante, aqui teria que ser vogal. Então, 5 possibilidades. Se aqui é vogal, aqui tem que ser consoante. Como eu posso repetir essa? 21 possibilidades. O primeiro algarismo tem que ser ímpar 5. Esse pode ser ímpar ou par 10. Ímpar ou par 10. Esse tem que ser par 5. Multiplicando, 5.512.500 números. Somando-se os dois, a gente tem 6.825.000 placas distintas que podem ser formadas.